Minutos de fé e motivação. Olá, sejam bem-vindos a mais um Minuto de Fé e Motivação. Conta-se a fábula das 3 árvores, e essas 3 árvores ainda eram pequenas, e elas foram plantadas no alto de uma montanha. Elas começaram a conversar entre si, e disseram assim, uma perguntando a outra, né? Vem cá, ô fulana, o que você quer ser quando você crescer? E ela disse assim, olha, quando eu crescer, a minha madeira, ela vai ser usada para fazer o maior e o melhor baú do mundo. Eu vou ser revestida de ouro, vou carregar tesouros dos reis, pedras preciosas. Eu serei o melhor baú do mundo. E você? Ela disse, olha, quando eu crescer, a minha madeira vai ser uma madeira muito forte e ela vai ser usada para construir o melhor barco do mundo. E neste barco serão transportados reis, rainhas e só pessoas importantes. E perguntou para a terceira, e você? O que vai ser quando crescer? Ela disse, eu não quero sair daqui não. Eu quero continuar no alto dessa montanha, mas eu quero crescer tanto que eu vou me tornar a maior árvore do mundo. E no vilarejo lá embaixo, todo mundo que olhar para mim, de alguma maneira vai lembrar de Deus, porque vai estar olhando para o alto. E o tempo passou, as árvores cresceram e um dia os lenhadores chegaram ao alto dessa montanha e começaram a cortar essas árvores. Cortou a primeira e esse lenhador pegou a madeira da primeira, chegou na sua oficina de trabalho e um homem muito bruto começou a trabalhar naquela madeira e transformou ela num coxo de animais, num coxo de cavalos. Aquela que sonhava em ser um baú para transportar tesouros se tornou um coxo cheio de feno e comida de animais. E ficou indignada pela situação. A segunda árvore que sonhava em ser um grande barco para transportar reis, tornaram ela num barco muito pequenininho, um barco de pesca. E todos os dias ela ia para o mar e voltava com aquele cheiro de maresia, revoltada, dizendo, poxa, olha o que eu me tornei. E a última árvore cortaram a madeira dela, de fato uma madeira forte, e deixaram ela guardada num armazém, no escuro. E ela desesperada falou, poxa, eu queria só que as pessoas olhassem para mim, lembrassem de Deus, e eu fiquei aqui esquecida. E o tempo foi passando. E um dia, uma estrela brilhou para essas 3 árvores. É verdade, uma estrela brilhou para a primeira delas, naquele coxo. E ela viu uma jovem se aproximando dela, com uma criança no colo. E essa jovem disse, nós não temos onde colocar a criança. Vamos nos hospedar nessa estrebaria mesmo e vamos colocar essa criança nessa manjedoura. Vamos fazer desse coxo uma manjedoura. E ela descobriu que ela estava recebendo o maior de todos os tesouros, que era o Filho de Deus que estava vindo. Outra ocasião, aquela segunda que tinha se tornado um barquinho de pesca insignificante, um dia estava sendo sacudida de um lado para o outro pela tempestade, pensando que ia afundar, e ela ouviu uma voz poderosa dizendo, acalma-te, vento, aquieta-te, mar. E na hora fez-se grande bonança. E ela entendeu que estava transportando o rei do céu, o rei da terra, o rei do mar. O sonho dela se realizou. A terceira árvore que estava esquecida no armazém escuro, daqui a pouco abriram as portas do armazém e começaram a arrastá-la pelas ruas de Jerusalém. E ela viu um homem todo ensanguentado, carregando-a nas costas. E ela disse, o que está acontecendo? E daqui a pouco chegaram ao alto de uma montanha chamada Caveira. E ela viu que pregaram este homem sobre ela. E ela ficou desesperada, dizendo, meu Deus, eu estou matando uma pessoa, estou sendo usada para crucificar alguém. E quando este homem morreu, 3 dias depois ele ressuscitou. E ela descobriu que todo mundo, ao longo das gerações vindouras, que olhassem para ela no formato de uma cruz, de fato, iriam lembrar de Deus. Em outras palavras, talvez a vida não é tudo aquilo que você imaginou que seria. Você sonhou ser isso, sonhou ser aquilo, projetou ser isso, projetou ser aquilo, e se tornou exatamente o contrário do que você queria. Mas se essa luz, essa estrela brilhar aí onde você está, esse coxo vai abrigar o maior de todos os tesouros. Esse pequeno barco vai começar a carregar o Rei dos Reis. E você que estava esquecido, de molho, no armazém escuro, você vai ser lembrado, vai fazer todo mundo olhar para você e lembrar de Deus. Ele é contigo. Levante a sua cabeça. Os seus melhores dias estão chegando.